Pânico no Maine. Após massacre que deixou dezenas de mortos e feridos, o Consulado do Brasil na região trabalha para saber se há brasileiros entre as vítimas. No Arizona, morador flagra momento que a polícia descobre imigrantes traficados dentro de um caminhão-pipa. O governo dos Estados Unidos anuncia mudanças no visto de trabalho para evitar fraudes. O país pode liberar a qualquer momento um imunizante contra a gripe em forma de spray nasal que pode ser auto-aplicado. E Nova York divulga novidades no turismo, já que o Brasil foi o quarto país que mais enviou visitantes para a cidade nos últimos 12 meses. New York continua sendo a principal porta de entrada dos turistas nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Muito boa noite. Medo, terror e pânico no Maine. A pequena e pacata cidade de Lewiston viveu um toque de recolher mandatório por causa do atirador que cometeu um duplo ataque em massa ontem à noite. O agressor é um reservista do Exército e instrutor de armas. Um homem que tinha histórico de problemas mentais invadiu uma pista de boliche e logo depois foi para um bar. Nos dois locais, ele disparou contra as pessoas aleatoriamente. Pelo menos 18 morreram e 13 ficaram feridas. Esse foi o ataque com arma de fogo mais mortal já registrado este ano no país. A Giovanna Locatelli explica agora pra gente como foi esse ataque armado no Maine e traz também as informações do Consulado Geral do Brasil em Boston, Massachusetts, que é responsável por essa jurisdição. O Consulado Geral do Brasil em Boston é o posto responsável pela comunidade brasileira no Maine. Segundo o consulado, até agora, não há informações de brasileiros entre as vítimas. No Maine, o dia amanheceu de luto. A população em choque ainda tenta entender o que aconteceu no estado apontado pelo FBI como o mais seguro de todo o país. When you get anything that happens like this, you go empty. Quando você vê algo que acontece assim, você sente um vazio e simplesmente não há nada que você possa fazer. É como um monstro dentro de você. Disse emocionado este morador cujo filho trabalhava no bar alvo do ataque. A governadora Janet Mills disse que ainda estava assimilando o ataque armado. Lembrou que a comunidade é unida, trabalhadora, de grande coração e que não entendia essa brutalidade. Mills lamentou pelas vítimas e anunciou que as bandeiras americanas de todo o país serão colocadas a meio mastro por 5 dias. In memory of those we lost and in honor of those who were injured, President Biden and I have ordered all U.S. flags and state of Maine flags to be lowered to half-staff immediately for the next 5 days. Toda a cena do horror aconteceu ontem à noite na cidade de Lewiston. Em menos de meia hora, um homem armado invadiu uma pista de boliche e um bar e disparou contra famílias, deixando dezenas de feridos e vários mortos. Again, the town of Lewiston for active shooter incidents, all available units to Lewiston. They're reporting 16 people with gunshot wounds. A polícia identificou o agressor como Robert Card, reservista do Exército e instrutor de armas. Uma foto do carro que ele usou também foi divulgada. A polícia informou que Robert tinha um histórico de problemas mentais e que ele planejava atirar contra uma base militar. Ele chegou a ser internado num centro de tratamento durante semanas, porque dizia estar ouvindo vozes, mas recebeu alta depois. O Maine é um dos 25 estados que não exige licença para portar armas escondidas em locais públicos. Esse foi o ataque mais mortífero desde o início deste ano. Segundo a Gun Violence Archive, já foram registrados 523 tiroteios no país só em 2023. É um sentimento muito triste, a gente fica muito triste por isso que aconteceu aqui perto de casa, Boston. Eu moro aqui na região, praticamente 2 horas, 1 hora e 40 minutos da cidade de Lewiston, né? É muito triste. Principalmente pela questão de crianças, né? O pessoal tem muito medo das escolas aí. Mas estamos aí pedindo a Deus e torcendo para que possa ser resolvido rápido e a gente possa voltar ao normal.
E ontem o Senado dos Estados Unidos aprovou uma emenda que restaura os direitos de posse de armas para veteranos com doença mental. A medida, que teve adesão de republicanos e democratas, está anexa a um pacote de projetos de gastos anuais que ainda não passou no Senado, mas poderá ser aprovado já na próxima semana. Mas fontes do Senado afirmam que desde o tiroteio de ontem no Maine, feito por um veterano com problemas psicológicos, alguns senadores já estariam repensando essa decisão. É que essa emenda da lei basicamente tornaria mais fácil para os veteranos de guerra com problemas psicológicos escapar das verificações de antecedentes ao comprar as armas de fogo aqui no país. E agora atenção, brasileiros que vivem em Massachusetts. A cidade de Worcester, onde tem muita gente da nossa comunidade, está em alerta máximo. A polícia procura por um homem que matou a esposa a tiros e fugiu. As autoridades avisam que o criminoso segue na região, é perigoso e está armado. A região de mata com mais de 400 acres, conhecida como Camp Collier, está fechada. A polícia do estado, com muitas equipes táticas e cães K9, vasculham cada pedaço da floresta. Eles estão procurando Aaron Pennington, de 33 anos, suspeito de assassinar a esposa, Brianne, no último final de semana. Após cometer o crime, ele fugiu, mas, segundo a polícia, segue na região. Os investigadores alertam a população porque Aaron é considerado extremamente perigoso e está armado. Ele tem experiência militar e aprendeu técnicas para sobreviver na floresta. Na segunda-feira, a polícia chegou a encontrar o veículo dele na floresta, mas sem sinais de Aaron. Quem vive na região está com medo. Enquanto as buscas por Aaron continuam, amigos e familiares de Brianne lamentam a morte da norte-americana, uma mãe amorosa que deixa 4 filhos. Knowing her was like knowing what it would be like to know warmth and light in the form of a person. Ela era uma mulher acolhedora e amorosa com todos, apenas uma das pessoas mais gentis que já conhecemos, diz o amigo da vítima. Depois do intervalo, o governo dos Estados Unidos anuncia mudanças no visto de trabalho para evitar fraudes. E a gente mostra o flagrante de uma operação contra o tráfico de humanos no Arizona. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, Israel anuncia que está se preparando para uma grande invasão terrestre e autorizou mini incursões de tanques em áreas da faixa de Gaza. A comunidade internacional aumenta a pressão por alívio humanitário e cessar-fogo, mas Israel já disse que essa trégua não está em pauta e que a guerra contra os terroristas do Hamas vai continuar. Os tanques e uma infantaria israelense entraram no enclave palestino pelo sul de Ashkelon durante a noite. Israel disse que foi uma operação seletiva de reconhecimento de terreno e preparação para a grande invasão terrestre. Algumas horas antes, o premier Netanyahu havia feito um discurso em rede nacional avisando que o país estava lutando pela sua existência e para conseguir os mais de 200 reféns de volta. Ele garantiu que a guerra iria prosseguir contra o grupo terrorista Hamas, mas não disse quando a grande invasão terrestre iria acontecer. Já são 20 dias de confronto com intensos bombardeios contra a faixa de Gaza e foguetes disparados pelo Hamas contra Israel. A ONU diz que mais de 6.500 pessoas já morreram no conflito armado. A comunidade internacional, mais os países árabes, estão pressionando por ajuda humanitária aos civis. Caminhões com comida e água estão entrando pela fronteira do Egito, mas Israel nega combustível ao território palestino para evitar que o Hamas use em foguetes. Enquanto isso, os geradores dos hospitais vão ficando a cada dia sem energia para atender os feridos palestinos e os bebês internados. A preocupação é que o conflito armado se expanda para territórios vizinhos. Ontem, líderes dos grupos terroristas Hamas, Jihad Islâmica e Hezbollah se reuniram para discutir a guerra. Agora a gente fala de tráfico humano. No Arizona, um morador da cidade de Yuma flagrou em vídeo o momento em que a polícia cercou um caminhão de transporte de água que, na verdade, estava carregado de imigrantes ilegais. Olha só.
Quando as sirenes começaram a tocar em uma rua movimentada de Yuma, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A polícia parou um carro preto e este caminhão-pipa, vasculhou os veículos e então veio a surpresa. Mais de 10 imigrantes indocumentados estavam trancados dentro do tanque. Sid viu tudo de dentro da sua loja e ficou assustado com a forte presença policial. Até agora, as autoridades não revelaram as identidades e nacionalidades dos imigrantes. Depois dessa operação de combate ao tráfico humano, a Procuradoria do Estado do Arizona está trabalhando com os setores de Tucson e Yuma para responsabilizar os criminosos envolvidos no caso. As investigações apontam que o grupo entrou ilegalmente pela fronteira do México. As prisões de traficantes de seres humanos no estado do Arizona têm aumentado nos últimos meses. De julho a setembro deste ano, por exemplo, cerca de 250 pessoas já foram acusadas na justiça pelo crime. A administração Biden anunciou mudanças no H-1B, o visto de trabalho para estrangeiros. A ideia é modernizar o sistema, facilitar a contratação de talentos internacionais e reduzir o risco de fraudes. O governo americano quer simplificar os requisitos de elegibilidade, melhorar a eficiência do programa, aumentar a flexibilidade para empregadores e trabalhadores e ter um maior controle dos vistos H-1B, evitando assim o risco de golpes no sistema. As medidas foram tomadas depois que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos alertou que o número de vistos de trabalho solicitados para o ano fiscal de 2024 havia aumentado mais de 60% em relação ao ano anterior, o que disparou um alerta de fraudes. O programa H-1B concede 85 mil vagas por ano para trabalhadores estrangeiros com qualificações. Esse visto permite que o interessado viva e trabalhe nos Estados Unidos por até 3 anos, podendo ser renovado por mais 2 vezes. Essa nova proposta por parte do Departamento de Imigração para mudar as regrinhas do visto de trabalho H-1B, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Dentre os pontos que a gente pode destacar de mais importante e que é positivo, é a mudança na regrinha do sorteio, que antes a pessoa podia pedir, então, que múltiplas empresas solicitassem o visto de trabalho para ela, aumentando, assim, as suas chances de ser sorteado. Mas agora a imigração vai estar vinculando ao nome do candidato, então vai deixar o processo mais simples e mais justo, tá? E do ponto negativo é que a partir desta nova regra, a pessoa vai ter que trabalhar dentro da área que ela estudou. Se ela estudou engenharia, trabalhar na área de engenharia, se estudou medicina, trabalhar na área de medicina. Agora vamos deixar bem claro que isso ainda é uma proposta e que ela está no período de 60 dias de comentários públicos. Ela ainda não é válida. Tem que aguardar então a regulamentação dessa nova regra. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou detalhes de uma nova investigação contra a Tesla. O caso foi aberto depois da divulgação de um relatório do consumidor que revelou que muitos dos veículos elétricos da marca não funcionam da forma como são anunciados. Por exemplo, o modelo Y é vendido com a alegação de que a autonomia e velocidade do carro são maiores do que ele consegue fazer na realidade, o que seria considerado uma fraude de engano ao consumidor. O governo não revelou mais detalhes da investigação que pode resultar em um processo que deve causar prejuízos bilionários à Tesla. A montadora não se pronunciou sobre essa denúncia de propaganda enganosa de seus veículos. No próximo bloco, aumentaram os casos de insegurança alimentar entre famílias com crianças, isso no ano passado. E a gente mostra que uma vacina contra a gripe em forma de spray nasal pode ser liberada para autoaplicação pela FDA. A Casa Branca pediu que o Congresso libere uma verba de 56 bilhões de dólares para financiar certos programas domésticos. Nesse pedido está incluso 23 bilhões de dólares para ajuda em desastres e 16 bilhões para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos para compensar custos em prestadores de cuidados infantis. O pedido de financiamento está fora daquele processo tradicional de orçamento anual, porque esses programas citados agora não são cobertos por ele. A administração Biden também espera que nos próximos dias o Congresso aprove dinheiro para o WIC, o Programa Alimentar voltado para mulheres e crianças.
E olha, por falar em crianças, um relatório do Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos divulgou um dado preocupante. É que o número de famílias com crianças que enfrentou insegurança alimentar aqui no país no ano passado aumentou em 1 milhão, gente. A Eloá Orazen mostra pra gente o que provocou este crescimento. De todas as inseguranças que uma criança pode enfrentar, a alimentar é uma das mais perigosas e cruéis e que pode deixar sequelas para a vida inteira. A insegurança alimentar é quando uma pessoa não tem o acesso regular e permanente aos alimentos. E existem 3 tipos de insegurança alimentar, começando pela leve, que é quando essa pessoa ela acaba tendo que escolher alimentos de pior qualidade nutricional e aí por conta disso acaba não tendo acesso a todos os nutrientes necessários diariamente nessa alimentação. Existe também a insegurança alimentar nível moderado, que é quando essa pessoa ou dentro do domicílio os adultos começam a diminuir essa quantidade do consumo de alimentos, além de diminuir a qualidade. E existe o grave, que é quando além dos adultos as crianças também acabam tendo que ter essa restrição e quase nenhum acesso aos alimentos, então podendo levar até uma desnutrição. No ano passado, mais de 3 milhões de famílias americanas experimentaram algum tipo de insegurança alimentar infantil, um aumento de 1 milhão de crianças em comparação com 2021. Os dados publicados num relatório compilado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que no ano passado, 8,8% das famílias não conseguiram fornecer alimentos adequados e nutritivos às crianças. Em 2021, este número era de 6,2%. A insegurança alimentar aumentou também entre os adultos e foi pior entre os imigrantes hispânicos. Especialistas dizem que isso é um reflexo da crise americana que o país enfrenta. Eles explicam que quando as contas apertam, os primeiros cortes são feitos na alimentação, forçando as famílias a optar por itens mais baratos e de menor qualidade nutritiva. Uma vacina contra a gripe em forma de spray nasal pode ser liberada para autoaplicação pela FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país. O objetivo é colocar mais um medicamento disponível à população. A fabricante alega que o spray nasal é seguro e por isso pode ser administrado em casa sem nenhum risco. A farmacêutica AstraZeneca, responsável pela vacina em forma de spray nasal, apresentou à FDA um estudo que comprovou a segurança do medicamento para autoaplicação. Baseado nesses dados, a empresa pediu a liberação da venda do remédio chamado FluMist para adultos de 18 a 49 anos. A vacina em forma de spray existe no mercado desde o ano passado, mas só pode ser aplicada nas farmácias e por profissionais de saúde. A AstraZeneca disse que se forem seguidas todas as orientações indicadas, a FluMist não apresenta riscos para a população usar em casa. Se aprovado, o medicamento não vai estar disponível para esta temporada de infecções respiratórias. Vai chegar às prateleiras apenas em 2024. Agora, olha só essa notícia, que legal e importante. A Sony acaba de lançar um produto para tornar os jogos de videogame mais acessíveis. A empresa já colocou em pré-venda seus novos controles remotos desenvolvidos para pessoas com necessidades especiais. O produto foi criado com a premissa em mente de que não são todas as pessoas que experimentam o mesmo tipo de deficiência. Por isso, o controle tem peças personalizáveis para que os jogadores possam adaptar ele às suas necessidades individuais. Assim, jogar videogame vai ficar bem mais fácil para essas pessoas e a brincadeira mais democrática. O controle será vendido no varejo pelo valor de $90, o mesmo preço estimado para outros controles da marca. A expectativa é de que esse produto tão importante já esteja disponível para a população no início de dezembro. Depois do intervalo, a gente mostra uma novidade anunciada por Nova York para o turismo na cidade mais visitada do país. E tem uma notícia nada animadora que revela que a elevação do nível do mar é irreversível por causa do aquecimento do planeta. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uma nova perspectiva sobre o futuro do planeta preocupa ativistas e autoridades mundo afora. É que um novo e recém-publicado estudo revela que o aumento do nível do mar devido ao derretimento de geleiras chegou a um nível
inevitável. De acordo com os pesquisadores, mesmo que o mundo cumpra metas ambiciosas para limitar o aquecimento global, a Antártica Ocidental ainda vai experimentar um aquecimento substancial do oceano e derretimento massivo das geleiras. A Antártica Ocidental é conhecida como o lar da geleira do juízo, porque lá tem gelo suficiente para aumentar o nível do mar em média em mais de 17 pés. Ou seja, essas geleiras são o maior contribuidor do continente para o aumento global do nível dos oceanos. Para os pesquisadores, as descobertas do estudo mostram que, infelizmente, a poluição que aquece o planeta tem hoje um poder limitado para evitar o colapso da manta de gelo da Antártica. O estudo com os dados completos dessa pesquisa desanimadora estão em uma publicação na revista científica Nature Climate Change. O assunto agora é turismo, gente. O Brasil foi o 4º país que mais enviou visitantes para Nova York. Ficamos atrás do Reino Unido, Canadá e França. Os dados foram divulgados pelo Departamento de Turismo da cidade, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. New York continua sendo a principal porta de entrada dos turistas nos Estados Unidos. A capital do mundo recebeu em 2022 cerca de 56,7 milhões de visitantes, que geraram uma renda de mais de 68 bilhões de dólares na Big Apple. Para 2023, a expectativa é superar ainda mais esses números. Este ano, esperamos um total de 59,6 milhões de visitantes, incluindo 48,8 milhões nacionais e 10,8 milhões internacionais. Nossa última previsão para o próximo ano mostra que teremos 63,7 milhões de visitantes. O Brasil foi um dos responsáveis por este alto volume de pessoas circulando pelas ruas da Big Apple. O país ficou em 4º lugar no ranking de visitantes na cidade, com mais de 500 mil de turistas. Fred explica que os brasileiros estão se tornando cada vez mais importantes porque buscam tudo que a cidade pode oferecer, como os shows da Broadway. And it's grown. Interestingly, there's a lot more we could dig in on. Brazilians have become avid Broadway goers, which wasn't always expected to happen. And so it's important in many ways in many sectors. So. A divulgação dos novos dados do turismo de New York aconteceu no Paramount Performing Arts Center, apelidado de PAC New York City, que fica ao lado do Memorial de 11 de setembro e do One Trade Center. O local é o mais novo centro cultural da cidade. E a grande aposta para atrair turistas neste final de ano, com eventos que vão conectar artistas e o público. Este edifício levou 22 anos para se tornar realidade. Sempre fez parte do plano de reconstruir o World Trade Center e ter uma instituição voltada para as artes nessa área. O prédio tem 3 espaços para apresentações com habilidade para serem combinados, diminuírem ou aumentarem de tamanho conforme a necessidade. O formato permite 10 diferentes proporções de salas, com 62 tipos de configurações, que podem abrigar de 50 a 900 pessoas por vez. Vamos dar uma olhada agora no nosso mapa, gente. É a hora da previsão do tempo. Olha só, amanhã a previsão para a região de Boston é de tempo encoberto, assim como Nova York e Washington, onde a máxima pode chegar a 80. Em Charlotte, mesma coisa, sol entre nuvens, e a temperatura máxima dá uma diminuída em Atlanta com 77. Na Flórida, previsão também de tempo nublado, com o sol aparecendo um pouco ao longo do dia. New Orleans, mesma coisa, mínima de 72. Houston tem chuva ao longo do dia, mínima de 73. San Antônio, mesma coisa, vai aparecer o sol um pouquinho ao longo do dia, mas também tem chuva, mínima de 73, máxima de 85. O sol brilha forte em El Paso, máxima de 81 nessa região. Albuquerque também bastante sol, máxima de 73. Em Phoenix a gente tem o tempo encoberto, mínima de 63, máxima de 88. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas, a mesma coisa, máxima de 75. E São Francisco, sol aí também meio tímido, mínima de 48, máxima de 62. Agora presta atenção nessa história, gente. Me disse um casal de Utah não deu uma tremenda sorte. Que eles tiveram um momento único de um pedido de casamento flagrado em vídeo sem querer por um fotógrafo local que fazia um sobrevoo com um drone. Por isso, o momento do pedido, que mais ficou parecendo uma cena de filme, viralizou. E é bom mesmo, porque agora esse fotógrafo está tentando encontrar esse casal misterioso para dar para eles esse presentão. The display this year was like pretty amazing, mind-blowing.
Utah é o paraíso dos fotógrafos com paisagens impressionantes e únicas. E não é diferente com o Srinivas, que estava na região exatamente para capturar as belezas dessa época do ano, o outono, que pinta as montanhas do estado. Para isso, o fotógrafo da Califórnia botou um drone para trabalhar. I went there around like 9 o'clock or 10 o'clock when the light was like shining on those rocks. Ele conta que seguia a luz do sol que refletia em uma das montanhas no começo da manhã. E foi nesse momento que ele encontrou o inesperado, na beira de um penhasco com um fundo super colorido pelas folhas avermelhadas. Tava rolando um pedido de casamento. Two people standing and then like the guy was like going down on his knee to propose. O fotógrafo diz que no momento da gravação não percebeu a cena e que se arrepende por não ter ficado mais tempo ali ou até mesmo melhorado o ângulo. Ele diz que só notou que havia flagrado o começo de uma história de amor quando chegou no hotel e viu a gravação. Agora, ele quer encontrar o casal misterioso para presentear eles com a gravação desse momento único. Tem tantas coisas ruins acontecendo agora no mundo que esse tipo de momento alegre meio que ilumina os nossos dias. Diz feliz o fotógrafo. Lindo o registro e tomara que ele encontre logo esse casal, né, Ruth? Vamos ficar da torcida. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite e até amanhã.